Bom dia! Um chazinho quente para esquentar, ajudar a aquecer aqui a máquina. Friozinho bom, gente, 12 graus, hein? Onde estava mais? Onde estava, quer dizer, menos, onde estava 9 graus. Gratidão, Senhor Jesus. E aí, meus amores? Bom dia, bom dia, bom dia! Ótima madrugada para nós, 5h30 da manhã, nossos encontros diários. De segunda a sexta-feira, para aprender a emagrecer de uma forma que você nunca ouviu falar, acredito eu, porque desde então, depois de todo o meu processo, hoje, porque eu sei o caminho, eu sei onde buscar, né? Para você ter uma mudança de hábito, mudança de comportamento, para você fazer coisas diferentes, ter resultados duradouros, eu sei como buscar. Antes eu não sabia disso, então eu buscava informações erradas porque eu não tinha acesso a essas informações, nem experiência aqui. Eu achava que emagrecimento simplesmente eu era me lascar de fazer dieta e me lascar na academia. E por incrível que pareça, nunca dava certo. Nunca dava certo. Emagrecia no começo, mas depois parava, entendeu? E isso eu nem sabia que estava reforçando negativamente o meu comportamento a respeito de emagrecimento, porque fazia cada vez mais eu acreditar que era impossível emagrecer, que era impossível ter um corpo, o meu peso ideal, um corpo que eu gostaria de ter, de sonhos, né? Ah, Esther, eu quero emagrecer, mas eu não preciso ter aqueles gominhos, minha filha. Pra você ter aqueles gominhos, você tem que querer, porque é custoso. Então, tipo, eu lembro que quando eu comecei a treinar, a emagrecer, aí eu tenho aqueles pesos em casa, e eu lembro que eu recebia recado assim do meu irmão. Esther, nossa, você emagreceu muito, mas cuidado para não ficar musculosa, hein? Se você ficar musculosa, fica feia demais. Mulher musculosa é feia demais. Eu falei, gente, nem é assim que funciona, não. Eu faço meus treinos diários, uma coisinha aqui e outra ali, é só para manter meu peso, para melhorar meu condicionamento físico, a minha mente. Quem quer ficar com gominho, você acha, gente, que quem quer já tem um sacrifício? Imagine quem não quer. Quem não quer não vai alcançar nunca um corpo com aqueles corpos musculosos, né? Que ele ainda me comparou com a Graciane. A Graciane, a mulher do Belo. Olha que loucura. Então as pessoas acham que é fácil, né? Ter um corpo musculoso daquele, que é simplesmente... Não, gente. Para ter um corpo daquele, aí sim, é onde você tem tudo mais regrado, você realmente pega peso pra caramba, né? Tem as horas certinhas para se alimentar, a quantidade certinha, é onde você entra naquela metodologia de pesar a comida, pesar a alimentação, né? Entender o peso do seu corpo, quanto ele precisa, tudo mais. Aí sim, é bem mais regrado, é bem mais, né? Então a pessoa acha que é fácil e não é, gente. Então pode ficar tranquilo que você vai emagrecer só, você não vai ficar musculosa, a não ser que você queira e vá buscar o caminho para isso, que o caminho é totalmente outro. Aqui a gente está falando sobre saúde, sobre você aprender a se posicionar mediante as tentações, se posicionar mediante os seus pensamentos negativos, se posicionar mediante as pessoas que muitas das vezes nos desanima, de vez nos animar. É sobre comportamento aqui o trabalho. Depois que eu mudei meu comportamento, que eu consegui emagrecer mais de 30 quilos mesmo, né? Meu corpo é outro. Hoje eu tô tendo minha segunda gestação de uma maneira que eu nunca imaginei, treinando até hoje. Já vou entrar no 9º mês e ainda sou ativa. Então, tipo assim, mudou muita coisa na minha vida, muita coisa, né? Pelo simples fato de eu entender que era a constância que me trazer, né, a fazer eu chegar tão longe, a ir tão longe, a emagrecer e permanecer, porque esse é o lema, né? A minha vida toda era emagrecia e engordava, emagrecia 5 quilinhos e engordava 7. Essa conta não ia bater nunca, gente, mas nunca. Então,
Então veja bem, nós estamos hoje, vamos ler o sexto, para você aprender a criar ambientes, criar o caminho propício para você emagrecer de uma forma saudável, onde você não venha sofrer nem fazer dietas malucas, danificar o seu corpo, danificar as suas emoções, né? Porque você faz aquele esforço total no começo para emagrecer, só que você não consegue permanecer na dieta, permanecer no foco e você desanima, ou seja, você está criando toda vez, fortalecendo a ideia de que, cara, sempre faço de tudo para emagrecer, mas nunca consigo alcançar meu resultado. Sempre faço de tudo para emagrecer, mas sempre volto a estacar zero. É impossível emagrecer, Esther. É impossível manter a dieta. É impossível, impossível. Por quê? Porque você está fazendo da maneira errada. Você pega a sua energia total, faz aquele começo arregaçador, onde você quer morar na academia e você quer não comer nada, quer fazer um monte de dieta loucas e não dá para manter o resultado. Então você está fortalecendo negativamente a ideia de que é impossível emagrecer, a ideia que o problema é a sua idade, a ideia de que pode ser o metabolismo, a ideia porque você não tem dinheiro para ir no nutricionista, a ideia que você não tem dinheiro para manter uma academia. E não é nada disso, gente. Parar. Não é nada disso. A questão é você criar um ambiente à sua volta que te estimule todo dia a ter a ação. Você pode treinar na sua casa. Eu emagreci mais de 30 quilos, tive resultados extraordinários treinando em casa, né? E o treino em casa, ele, para muitas pessoas no caso, porque falam, Esther, eu não gosto de treinar sozinho, não sei o quê. Só que se você não tem dinheiro para uma academia, não é melhor você treinar em casa do que não fazer nada? Porque era o meu caso. O meu caso é que eu não podia ir na academia, que eu tinha acabado de ganhar um neném. Eu trabalhava o dia inteiro, entendeu? E eu tava naquela situação, 88 quilos, gorda, nada cabia em mim, minha autoestima lá embaixo. Eu falei, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, se eu não posso ir pra academia, eu vou treinar em casa. Foi aí, porque eu também tinha essa ideia de que eu só ia ter resultado se eu fosse pra academia, pegar peso. Porque eu pensava que era isso. Só que quando eu me cheguei numa situação, ou eu faço isso porque é melhor fazer isso do que nada, entendeu? Foi onde eu comecei a fazer, eu comecei a ter resultados e até hoje eu treino em casa. E aí eu comecei a distinguir a coisa maravilhosa e o efeito maravilhoso de você treinar em casa, ou seja, numa chuva. Dá preguiça de você sair de casa e ir na academia, nem um frio num tempo desse. Dá preguiça de você sair de casa, tem que ter um esforço muito maior para você ir para academia. Eu não, treinando em casa, do meu jeito, aqui é tudo fechadinho, tudo quentinho, era mais fácil eu executar a minha ação. Os movimentos, Esther, eu adoro treinar em casa, porque quando você fica de bunda pra cima, quando você fica com umas posição meias constrangedoras de quando a gente está na academia, em casa você está na sua casa, você pode ficar de quatro, você pode abrir a perna, fechar a perna. Então eu comecei a comparar quão gostoso era eu treinar em casa, diferente da academia. E outra coisa, gente, a academia você não tem muito foco. Era uma coisa de trocar aparelho, aí você descansava mais do que você agia, e isso também dá diferença nos seus resultados, se você não ter o descanso certo e a ação certa. Então eu em casa, eu colocava o vídeo e ia do começo ao fim, respeitando o tempo, respeitando o descanso, respeitando a ação, e isso que dá resultado extraordinário, é você respeitar o tempo de descanso dos seus músculos e a ação, entendeu? E na academia é uma conversa, quando você acha uma amiga então, meus amores... Então, muitas das vezes, a academia, se você não tiver focado em saber que você vai lá para treinar, é mais um desperdício de tempo, porque você tá se auto-enganando, achando que eu tô indo na academia, tô fazendo a minha parte, tô treinando, mas também não tem resultados top, porque muitas das vezes você não sabe que é uma conversa que te distrai, e outra, desanimador. Era muito desanimador para mim eu ir na academia, né? Acima do peso, e eu chegava lá e via aquelas mulheres lindas, maravilhosas, e eu falava, o que essa mulher tá fazendo aqui na academia? Ela não precisa emagrecer. Então acabava me desanimando. Olha que louco, gente. Então tudo isso eu comecei a perceber, falar, e na minha casa eu não tinha com quem me comparar, eu não tinha com quem ficar olhando, falando,
ficar com raiva, entendeu? Então eu comecei a perceber o benefício de eu estar treinando no meu lar, na minha casa. Era só eu ali, eu e Deus, a professora na internet, e olha, suando. E o resultado veio extraordinariamente. Por quê? Porque eu preparei ambientes e fui tirando aquelas coisas que me desanimavam diante da minha vista. Aquelas coisas que faziam eu parar no meio do caminho. Então, pensa só se não é assim que acontece. A gente cheia de gordurinhas, chega na academia, vê a mulher toda malhada, fala assim, feliz, devia estar em casa. Assim, feliz não devia estar aqui, não. E aí isso gente, é desanimador, porque a gente se compara, é do ser humano, entendeu? E aí se eu olhava pra você assim, eu olhava pra mim e falava, nunca na vida, né? Então, assim, eu comecei a achar maravilhoso treinar em casa, porque cada vez mais eu preparava um ambiente para mim todo dia fazer o que tinha que fazer, entendeu? Então, se você não perceber essas coisas que te desanimam no meio do caminho, você nunca vai avançar. E isso é questão de você ser perceptiva, você estar ali presente. E tudo que a gente estamos lendo aqui são formas de você condicionar sua mente a perceber essas coisinhas e você ir eliminando do seu caminho. Porque é só isso que faz a gente parar. São pensamentos negativos, são pessoas negativas, é ambiente que não é apropriado. Como assim se tem um ambiente que não é apropriado? Você quer ter uma dieta, mas a sua casa tem um monte de besteira na geladeira, tem um monte de besteira no armário, tá entendendo? Isso tudo conta. Quero começar com uma frase aqui. A frase do dia hoje é de Ralph Waldo Emerson. Para a mente obtusa, toda a natureza é sombria. Para a mente iluminada, o mundo inteiro arde em faísca de luz. Essa frase faz todo sentido para minha vida e eu quero que você entenda que quando seus olhos são maus, tudo é mal. Quando seus olhos são bons, tudo é bom. Como assim, Esther? Como você enxerga a vida? Como você enxerga o processo do seu emagrecimento? Se você fala, cara, de novo, porque eu enxergava ruim, péssimo. Então, antes de começar uma dieta, eu já falava, cara, eu vou sofrer. Só de eu pensar, imaginar que eu ia sofrer na minha dieta, no meu emagrecimento, eu já começava ruim. Gente, é horrível. É aquilo que eu tô falando aqui de comportamento. Eu tô falando de passo. Hoje é o último e sexto passo para você mudar as suas experiências, mudar a sua visão, mudar essa sua mentalidade para ser prazeroso o seu processo de emagrecimento, né? Porque normalmente a gente sempre começa tão errado que toda hora que você fala, vou ter que emagrecer, vou ter que fechar a boca, vou ter que passar fome, vou ter que passar vontade, Não, já era, minha filha. Então, se você tem essa mentalidade, o seu caminho vai ser horrível de novo, mais uma vez. E pensa a vida inteira fazendo dessa forma. E nunca saindo do lugar, porque depois você para, aí você enfia o pé na jaca mesmo, aí engorda tudo de novo. Sofrimento. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Vamos fazer Vamos ver o que a gente aprendeu do primeiro passo até esse sexto. Vou ler aqui, ó. Sexto passo: experimente. Vamos revisar o que você realizou até aqui. Primeiro, determinou um novo padrão de emoção ou comportamento que deseja, certo? Certo. Providenciou uma alavanca pessoal para a mudança, certo? Certo. Esses são a respeito dos outros vídeos, tá? Quem não assistiu, assiste, que a gente falou tudo sobre esse passo a passo. Cada vídeo foi um passo. Interrompeu o padrão antigo? Certo. Descobriu uma nova alternativa? Sim. E se condicionou até se tornar consistente? Ok. Então, o único passo que resta agora é experimentá-lo, para ter certeza de que você vai funcionar no futuro. Uma das maneiras de se fazer isso, ensinada na programação neurolinguística, que é o que a gente temos falado, é a sondagem do futuro. Isso significa que você deve imaginar, situações que costumava frustrá-lo. Vamos falar da dieta aqui. Imagine a dieta, uma situação que te acostuma a frustrá-lo. Por exemplo, aqui ele vai dar um exemplo. Verificar se de fato ainda causa alguma frustração ou se já foi substituída por seu novo padrão de sentir fascinado, né? Então você vai lembrar do seu processo de emagrecimento uma frustração.
O que mais você odeia quando você fala assim, vou emagrecer, eu tenho que emagrecer, tenho que perder uns quilinhos? Então você vai lembrar desse pensamento que você pensa, tipo, vou ter que ficar sem comer. Isso gera uma frustração danada, ainda mais para as pessoas que gostam de toda hora estar ali comendo petisco, né? Comendo o tempo todo. Aí isso te gera uma frustração. E aí o novo padrão que você vai substituir, você tem que se sentir aliviado e fascinado. O que eu substituí no meu para mim poder emagrecer foi: eu não vou fazer dieta e não vou passar fome. Ponto. Essa foi minha mudança no meu emagrecimento. Porque o que me trazia frustração era saber que eu ia passar fome. Era saber que eu ia... Nem na academia eu não ligava não, que eu amava, eu sempre amei ir pra academia. Mas a minha frustração de emagrecimento era passar fome. E esse foi o padrão que eu mudei na minha vida, que fez toda a diferença. Eu falei, eu vou emagrecer, mas eu vou emagrecer sem passar fome. E aí trouxe um alívio no meu processo. Eu comecei a ficar mais tranquila, entendeu? Se normalmente você ainda tem um impulso de fumar a cada vez que sente aflito, isso aqui ele tá falando um exemplo, tá? Imagine numa situação angustiante e verifique se, em vez do desejo de fumar, sente o impulso de ler ou correr ou qualquer nova alternativa que se condicionou. Eu, no meu caso, gente, eu tinha me condicionado a toda vez que eu sentisse fome, porque eu já falei sobre fome psicológica, fome fisiológica, né? Eu me condicionei o seguinte, eu falei, eu vou emagrecer, mas não vou passar fome. Ponto. Só que beleza, a hora que eu sentir fome, também não vou comer besteira. Vou comer fruta. A hora que eu sentir vontade de comer doce, não vou comer besteira. Vou comer uma fruta docinha. Entendeu? E eu comecei a mudar o meu comportamento e sentir prazer nisso. Só que eu me condicionava todo dia. Amanhã eu sei que horas que eu vou ter vontade de comer doce. Eu levava na minha bolsa uva. Ou eu sabia que se eu sentisse vontade, gente, o caminho de eu ir no mercado... ou ir numa lanchonete e o caminho de ir numa quitanda onde vendia frutas era o mesmo, vocês têm noção. E eu falei, eu vou fazer o caminho de comprar fruta, porque eu prefiro gastar com a fruta do que com o pão de queijo, seja lá o que for que eu comia à tarde. Vocês estão entendendo? É condicionamento, então você tem que mudar esse comportamento e tem que te gerar um prazer, entendeu? Isso aí foi dando certo, que eu fui emagrecendo dessa forma. Imaginando os mesmos estímulos que costumava desencadear sua antiga emoção ou comportamento. Qual era a minha emoção e qual era o meu comportamento? Comer. Lembra que eu falei? A gente gosta de comer o tempo todo. Eu tinha raiva só de pensar de passar fome. Então, o meu prazer de comer uma coisa doce, mas comer uma coisa saudável, eu estava adquirindo ainda o meu prazer, mas com uma coisa que dava me trazendo benefício. Vocês estão sacando, mano? Isso aqui, ó, é chave de ouro. E fazer isso constantemente, com certeza que a sua nova alternativa fortalecedora ficará automática. Você saberá que esse novo padrão funcionará no futuro. Além disso, você deve testar a ecologia da mudança que acabou de efetuar. A palavra ecologia implica no estudo da consequência, entendeu? Consequência exata. A gente sabe que se a gente furar a nossa dieta com bolinho, a minha consequência, gente, era frustrante. Era falar, cara, perdi. Era desanimador. Era prazeroso, sim, no momento que eu tava comendo, era prazeroso. Mas sabe aquela sensação que eu sei, e eu sei que você também sabe, que na hora que você tá comendo uma coisa que você não devia, você fala, cara, eu vou me arrepender. Eu sei que eu vou me arrepender, mas que exploda, se exploda, eu mereço os seus pensamentos, né, mimizenta, eu mereço, tal, não merece nada, você merece o seu resultado, você merece você conseguir negar essa tentação e se sentir um prazer. Quando eu comecei a vencer as tentações, o meu prazer era em dobro e era mais a longo prazo, era infinito. Eu falava, cara, eu tô falando não pra uma coisa que eu gosto, né? Mas eu estou falando sim para o resultado que eu quero obter, para o meu corpo, para a minha saúde. E isso foi gerando cada vez mais, eu fui ficando mais craque em falar não para a vontade alheia, né? E o nosso corpo vai se modelando a essas novas atitudes. Então é consistência aqui também, tá bom? Qual será o impacto dessa mudança que você efetuou em si mesmo, nas pessoas ao seu redor? Gente, eu mudei muita gente ao meu redor, mas muita gente, vocês não têm noção. Sem falar nada, com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com os meus resultados. A pessoa olhava para mim e falava, meu Deus, né?
elas vão apoiar a sua iniciativa e seus relacionamentos pessoais. Aí você tem que ver quem está na sua volta, né? Se ela é aquela pessoa que te impulsiona ou aquela pessoa que fala, ai, pra que isso? Ai, não, a vida é comer mesmo, comer mesmo. Sabe, você tem que ter boca pra comer. Tem muita gente que passa vontade, você tem condições de comer, então come. É pecado. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos parar com esses pensamentos, vamos parar de ser iludido com essas historinhas encantadas só pra fazer você comer coisas que são desnecessárias, né? Certifique-se de que esse novo padrão será apropriado, baseado em seu estilo de vida, convicções e valores. Então, gente, é muito, muito importante que você coloque em prática e você experimente, tá? Esse é o 6º passo, falei aqui tudo certinho. E você entender que você ouvir aqui não vai fazer diferença nenhuma. Você concordar comigo, falar, nossa, Esther tá certa, tal, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Não vai. Não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é você experimentar esses atos. É você fazer, colocar em prática, ver os seus resultados, ver o que você sente. Isso sim é um aprendizado. O aprendizado, ele vem com a prática, tá? Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes as pessoas se auto-enganam achando que sabe tanta coisa, mas por não colocar em prática isso não funciona em nada. É tão leigo quanto aquela pessoa que não tem aquela informação. Por quê? Porque a atitude é igual. Não tem ação. Os dois. A pessoa que não sabe e a pessoa que sabe e não faz, acredito que é até pior do que aquela que não sabe nada. Porque a que sabe faz errado. Então, para que saber, né? Então, a busca do conhecimento, dos seus resultados, é você colocar em prática tudo aquilo que a gente tem falado e você mesmo se autoanalisar. Tá sendo bom para mim? Qual foi o comportamento que eu mudei que me gerou uma consequência boa? Né? Aquilo que eu tenho falado. Se o seu cérebro perceber que o seu esforço é inútil, ele vai fazer você parar mais uma vez. Então você tem que perceber as novas atitudes, o resultado, se foi bom, se foi ruim, se o resultado do seu esforço está te gerando algum benefício, que aí você fortifica, vai fortalecer esse novo comportamento, esse novo hábito. E aí você vai conseguir avançar e já era, gente. Aí já era. Tá bom, meus amores? Esse então foi o 6º passo. Amanhã a gente já começa a falar sobre outras coisinhas, mas sempre na mesma linha de raciocínio sobre o comportamento, tá? Sobre mudanças de hábitos, para você entender que o caminho do emagrecimento vai além de contagem de calorias, gente. Nossa, não. De dietas, de horas e horas na academia. Você tem que criar uma consistência, um hábito novo, comportamento novo, para gerar um resultado duradouro. Beleza? É isso. Tamo junto até depois do fim. Grande beijo para vocês que estão aí nos acompanhando. Deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, deixe o seu gostei para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E é isso. Ótima terça-feira e até amanhã. Tá bom? Fui. Tchau.